pessoal, muito boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean, peço aqui licença para estar entrando nesse momento aí pelo seu celular, pela TV ou pelo seu notebook, para que assim você possa estar aprendendo mais um conteúdo da disciplina de matemática, tá certo? O professor Rafael não pode estar presente aqui nesses 2 dias por motivo de saúde, mas logo, logo ele estará aqui de volta para dar continuidade aos conteúdos e, portanto, eu estarei aqui fazendo a sua substituição, né, na qual os conteúdos que ele já preparou para vocês, o pessoal do 2º ano, a gente vai dar aqui continuidade. E hoje, na aula de hoje, a gente vai trabalhar especificamente com os conceitos, com os conteúdos de circunferência e também trigonometria. Se organiza o seu espaço, né? Fique bem confortável, pega o seu caderno, faça as suas anotações, tá certo? Que a nossa aula já vai começar, tranquilo? Então vamos lá então. Como eu falei para vocês, a gente vai falar a respeito de circunferência, tá bom? E a ideia de trigonometria. E a gente vai trazer aqui para vocês os seguintes destaques. A gente vai trazer a noção do que vem a ser arco de circunferência, o que vem a ser medidas de arco. A gente também vai trazer o conceito de unidades de medida angular e, consequentemente, também a medida linear. E, por fim, a gente vai aprender a transformar graus em uma outra medida que se utiliza no lugar dos ângulos, no lugar dos graus, que se chama radianos. Hoje a gente vai aprender a respeito dessa nova forma também de calcular as medidas dos ângulos. Tranquilo? Então vamos lá então, quem já estiver aí na nossa aula, vai chegando, vai dar uma boa tarde, tá certo? Que a gente aqui vai fazendo essa interação para que assim você possa aprender a aula de forma participativa, né? Para a aula se tornar bem mais interessante, o tempo passar muito mais rápido quando os alunos participam de forma ativa, tanto das aulas presenciais, quanto aqui também nas aulas virtuais. A gente pode estar aqui respondendo os comentários de vocês através da sua participação, O pessoal daqui estão falando de onde? Deixa eu ver aqui. É o pessoal também da cidade de Coelho, Isaías Coelho, ou será que também são de outras cidades? Vão aí dizendo qual é o nome da sua escola, o seu nome e a sua cidade, para que a gente possa estar se familiarizando com o grupo aqui dessa aula. Vamos lá, olha só. A trigonometria no círculo, né? A gente vai trazer para vocês aqui os conceitos de como funcionam os elementos dentro de um círculo, né? E, obviamente, o círculo, pessoal, tem aluno que ainda tem uma certa dificuldade de diferenciar o que é um círculo, o que é uma circunferência e o que é uma esfera, né? Tem esses 3 elementos: círculo, circunferência e esfera. É muito bom o aluno ter em sua mente a diferenciação entre cada um desses elementos, todos eles geométricos, cada um desses elementos geométricos. Eu vou desenhar aqui rapidamente, olha só. Deixa eu ver bem aqui como é que o nosso lápis aqui direitinho para funcionar. Deixa eu ver bem aqui como é que faz bem aqui a parte do lápis aqui. Tranquilo, vamos lá aqui rapidinho. Não está funcionando aqui a parte do lápis, tá bom? Mas na próxima aula, então, a gente explica para vocês como é que funciona essa parte da diferença entre círculo, circunferência e também esfera. Tranquilo? Vamos lá. Arco de circunferência. Arco de circunferência é um pedaço qualquer da circunferência limitado por 2 de seus pontos distintos, de seus 2 pontos distintos. Arco de circunferência é um pedaço qualquer da circunferência limitado por 2 de seus pontos distintos. Essa parte vermelha aqui, ó, se você pegar uma circunferência e marcar esses 2 pontos, essa parte vermelha, ela está limitando, ela está definindo qual é o meu arco. Tá certo? Aí ele vai trazer as outras informações aqui. Ele vai dizer que os pontos A e B determinam 2 arcos e são extremidades de ambos. Então, no caso aqui, ó, quando eu coloco esses 2 pontos, eu já determino esse pedaço vermelho e já determino esse pedaço azul. Então, na circunferência, você vai conseguir identificar a parte vermelha e a parte azul.
Então, a nossa aula vai tratar a respeito desses pedaços aqui da circunferência, que no caso são chamados de arcos. São chamados de arcos. Então, arco é a medida AB, em que a gente pode trabalhar tanto a medida angular quanto a medida linear. Vamos ver como é que funciona aqui a diferença da medida angular e também da medida linear. Ele vai trazer para a gente aqui o conceito de cada uma delas, Então, no caso, você vai observar que a medida angular é a medida do ângulo central formado pelo arco com o centro da circunferência que o contém. Tá certo? Então, no caso, do que eu estou falando? Eu estou falando do ângulo. Aqui, ó, na figura aqui aparece o ângulo alfa. Então, a medida angular é a medida do ângulo. Já a medida linear, que no caso vai trabalhar com o comprimento do arco lá que passa pela circunferência. Então, é o comprimento, ou seja, o tamanho do arco, mede a distância entre os pontos A e B sobre a circunferência. Então, nesse início de nossa aula, a gente vai explicar aqui para vocês que a gente vai explicar para vocês a diferença entre medida angular e medida linear, tá certo? Então aqui vamos ver aqui quem é o pessoal que já vai chegando aqui. Eu não acredito que estou vendo o Gabriel André de novo. O Gabriel fica pulando de sala em sala para poder aprender os conteúdos, né, Gabriel? Pois eu vou trazer para você essa notícia que esse conteúdo foi o de ontem. Não sei se você pode acompanhar com a gente, tá certo? Então, o Gabriel, bora, professor Márcio. O Adriel, boa tarde. O Adriel, A e B é o arco. A e B é o arco, Gabriel, no sentido de que de A até B é o arco. O ponto A e o ponto B vai definir quem é o arco. Então, lá do ponto A até o ponto B, que é um pedaço, é o que a gente vai chamar de arco, que é o que o Gabriel explicou aí, é um pedaço do todo. Gabriel está dizendo que a circunferência em si vale 360 graus, já a gente vai mostrar essa parte. A Lucineide é da escola Ubiraci Carvalho, então aqui com certeza é o pessoal também lá da cidade de Isaías Coelho. O Adriel está por aí. O Gabriel, meu Deus do céu, não tem um apaixonado mais de matemática mais do que esse Gabriel, não. Ele acompanhou todas as aulas de ontem e está acompanhando todas as aulas de hoje. Então, para ti, Gabriel, praticamente eu vou ter para você a má notícia, não a má notícia do que o canhoto morre mais cedo, mas a má notícia de que esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, aqui para o pessoal do segundo ano, é o mesmo assunto que a gente trabalhou ontem. Não sei se tu se lembra se foi com esse assunto que você também trabalhou, falando a respeito de trigonometria, tá certo? De trigonometria. Então, essas são as medidas do arco. Então, a primeira coisa que o aluno tem que diferenciar é a medida angular e a medida linear. Tranquilo? O grau, que no caso é uma das unidades de medida, pessoal, chamada grau, ela divide a circunferência em 360 partes iguais e a medida angular, formada por cada arco unitário, que corresponde a 360 avos da circunferência e define-se como e essa bolinha como sendo um grau, Então aqui na figura você vai ver que pega o círculo, divide ele em 360 partes iguais, onde cada uma dessas partes representa um grau, tá certo? E aí, no caso, é por isso que a gente sabe que quando a gente dá uma volta completa, quando a gente dá um giro completo, a gente consegue chegar a esse valor de 360 graus. Radiano, pessoal, já é outro tipo de medida que tem a ver com o grau também. Ele também tem a ver com o grau, mas com qual a diferença? A diferença é que tem alguns países que utilizam o grau e tem outros países que utilizam o radiano, tá certo? Utiliza o radiano. A gente vai observar que o radiano está relacionado à medida angular formada por um arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Define-se um radiano como sendo um radiano. Então, você, em vez de chamar um radiano, você faz essa abreviatura aí, ó, rad. O que ele disse? Quando eu tenho uma circunferência, você sabe muito bem que na circunferência tem os seguintes elementos. Nós temos a corda, nós temos o raio e nós temos o diâmetro, né? Nós temos o diâmetro.
fora o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência. Ele diz que quando a medida do raio daquela circunferência tem o mesmo tamanho que a medida do arco, que a gente acabou de explicar aqui para o aluno, que o arco vai de um ponto ao outro pegando um pedaço da circunferência, quando o raio daquela circunferência tem o mesmo tamanho do arco, a gente vai estar trabalhando com radianos, tá certo? Dá para trabalhar a partir de radianos. Tá aqui, o L é o raio, e essa abertura aqui a gente vai chamar de um radiano, tá certo? Que no caso tem hora que a gente trabalha com grau, mas tem horas que a gente trabalha com radiano. Conversão de unidades, já que, professor, já que o senhor disse que tem hora que a gente trabalha com graus e tem hora que a gente trabalha com radianos, tem como a gente fazer uma relação de um com o outro? Tipo, quantos graus que dá um radiano? Ou então, ao contrário, quantos radianos equivalem a um grau? Quantos radianos equivalem ao grau? É o que a gente vai trazer aqui as informações para vocês. Primeira informação. Lembre-se que para que exista um radiano, é necessário que o raio daquela circunferência tenha o mesmo tamanho que o arco que a gente trabalha em si. Tem o mesmo tamanho. Uma circunferência de raio 1 tem medida de 2π radiano. Olha só o termo que aparece aqui, apareceu a letra grega π, tá certo? 2π radiano. Nessa situação aqui, pessoal, você não vai precisar se preocupar em trocar o valor do π pelo seu valor lá quando a gente divide o comprimento da circunferência pelo raio ou é pelo diâmetro. E encontra aquele valor aproximado de 3,14, você não vai precisar se preocupar em fazer essa divisão. Você já deixa o π mesmo como resposta. Já deixa o π mesmo resposta quando ele assim o pedir. Tá certo? Então aqui no caso ele está dizendo que a primeira relação é que uma circunferência de um raio R igual a 1 tem medida de 2π radianos, ou seja, ele quer dizer que o raio mede 360 graus. 2π é a mesma coisa que 360 graus. Só que 2π igual a 360 graus, você sabe muito bem que dá para simplificar. Se 2π é o giro completo, 1π é quanto? Dá para raciocinar dessa maneira? Se 2π é o giro completo que dá 360 graus, 1π é a metade, né? Não? É a metade do 360 graus, que corresponde a quanto? Corresponde a 180 graus. E, portanto, a nossa conversão, ela chegou a esse nível aqui, ó, em que 1π corresponde a 1π radiano corresponde a 180 graus. 1π radiano corresponde a 180 graus. Faça essa anotação aí, para que assim você possa facilitar o seu entendimento desse conteúdo. Tudo bem? Anota bem rapidamente que 1π mede exatamente 180 graus. 180 graus. A partir dessa informação, então, a gente vai agora praticar. Bora praticar? Para quê? Para fixar essa informação na mente de vocês. Deixa eu apertar bem aqui para o Gabriel. Gabriel, a aula que tu assistiu ontem foi também falando a respeito de trigonometria no círculo? Responde bem, só para me ter a noção de que o aluno que está assistindo aqui essa aula já tem um domínio do que eu vou falar ou se ele vai fazer pela primeira vez. Vou pedir ao Gabriel para ele responder que foi. Gabriel, não fica passando pesca aqui para a gente não, viu? Siga o raciocínio. Tudo aquilo que você aprendeu ontem, você já vai relembrar hoje. E onde você, porventura, tiver ficado alguma dúvida, aproveite para poder esclarecer aqui as dúvidas, tranquilo? Então, agora a gente vai praticar a transformação, tá certo? De radiano para grau. Radiano para grau. Vou pegar bem aqui o meu pincel aqui, que ele está com uma dificuldade aqui de escrever. Não está escrevendo de jeito nenhum. E aqui no caso eu já vou ter que escrever, deixa eu ver. Já vou ter que escrever. Então eu vou pedir que vocês anotem bem que essa primeira questão bem aqui, enquanto o rapaz aqui ajeita a parte do lápis, tá certo? Para a gente escrever aqui. E vocês vão tentar definir se a partir daquela informação que 1 grau corresponde, aliás, que 1π radiano corresponde a 180 graus, tem como a gente descobrir quantos radianos equivale a 45 graus? Tentem ver aí, vocês vão ter um minutinho para descobrir
Qual dessas alternativas aí representa 45 graus? 45 graus. Vamos lá? Ok, vamos aqui então fazer o cálculo. Vocês já tiveram tempo aí para poder fazer o cálculo, né? A minha caneta já está aqui linda e maravilhosa para a gente fazer aqui os cálculos. E eu já observei que o Gabriel disse que tem sim como descobrir quanto que mede 45 graus, transformando para pi radiano. Ele disse que é só pegar o 180 e dividir por 4. 180 dividido por 4. E aqui, Gabriel, a gente vai se acostumar a entender que um pi vale quanto? Um pi corresponde a 90 graus. Eu peguei o hábito, Gabriel, como você viu na aula de ontem, que eu entendo assim, ó, se pi, colocar aqui, ó, se pi equivale a 180 graus, né? 45 graus vai corresponder a quantos pis, né? Então você pode fazer sempre essa regra de 3, que toda vez você vai chegar ao resultado com a maior tranquilidade do mundo, com a maior tranquilidade do mundo. Então, no caso, é só fazer o quê? A gente faz o cruz credo, pega o 180x, né? Igual a 45π. 45π, tá certo? Aí, no caso, para concluir a conta a equação, é só pegar 45π e dividir por 180. 180. Portanto, o π vai prevalecer e o 45 e o 180 você simplifica. Dá para simplificar pelo próprio 45, né? Dá para simplificar pelo próprio 45. Em cima, 45 dividido para 45 vai dar 1, aí sobra o π. E embaixo eu pego o 180 e divido para 45. Tipo, quantos 45 cabem dentro de 180, né? 45 mais 45, 90. 90 mais 45, 135. E 135 mais 45 vai dar 90, vai dar 4. Vai dar 4. Então vai ficar aqui, ó, o 4 aqui na parte de baixo. Então a resposta é π sobre 4, que é o que está registrado na nossa letra A. É o que está registrado na nossa letra A. Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente viu como é que funciona a forma prática de transformar graus em radiano, e daqui a pouco a gente também vai ver o contrário, como transformar radiano em graus, como transformar radiano em graus. Vamos lá, questão 2.
O ângulo de 140 graus corresponde a... Então, no caso aqui, mais uma vez, a gente vai tentar descobrir como que faz para entender que lá na circunferência, onde tiver um ângulo de 140 graus, se eu quiser converter ele para radianos, ele vai corresponder a quantos pi radiano? Vamos fazer aqui nesse momento? Lembra da relação. 1 π é igual a 140. 1 π é igual a 140. Não, desculpa. 1 π é igual a 180. 1 π é igual a 180 graus. Colocava aqui 180 graus. Se o π é 180 graus, 140 graus é quanto? Eu boto bem aqui, grau debaixo de grau, né? E faço aqui a sua correspondência com o x. Faz o cruz credo. 180x é igual a 140 π, né? E, por fim, o 180 passa para lá dividindo. 180, tá bom? Zero de um lado, zero do outro já corta para facilitar aqui. Vai sobrar aqui no nosso x. 14 e 18, dá para simplificar por 2, né? Em cima, 14 por 2 vai dar 7, 7π. E embaixo, 18 por 2 vai dar 9. Então, ficou 7π sobre 9. Então, pessoal, já deu para ver que não é tão complicado assim você fazer essa transformação de medida, que aqui no caso é o que está registrado na nossa letra C. É o que está registrado na nossa letra C. Tranquilo? Muito bem. Vamos então para a nossa próxima questão. Na próxima questão vai dar para a gente fazer o seguinte. Um arco AB tem uma medida angular igual a 5π sobre 4. Quando ele fala medida angular, ele está falando do arco? Não. Ele está falando da abertura do ângulo, que corresponde ao arco lá na frente. Então, ele está falando do ângulo. Um arco AB tem medida angular igual a 5π sobre 4. Em graus, a medida de AB é quanto? Nesse caso, pessoal, quando o valor está em radiano e eu quero transformar para grau, fica mais fácil. Sabe por quê? Porque onde apareceu π, eu vou substituir por quem? Um π vale quantos graus? Um π vale exatamente 180 graus. Então, onde tiver o π, lá no número, você troca ele por 180 graus, já que um π corresponde a 180 graus. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Eu pego 5π sobre 4. Vai dar quanto? No lugar do π eu coloco 180. 5 vezes 180 dividido para 4. Dividido para 4. Aqui de cara você já vê quem é que dá para simplificar, quem é que dá para cortar, quem é que dá para dividir, não é verdade? Porque aqui dá para você dividir tranquilamente. Aí você vai ver que dá para dividir o 180 por 4. Dá para dividir o 180 por 4. Se eu pegar 180 e dividir em pedaços de 4, vai dar, sabe quanto? Vai dar 4 pedaços de 45 graus. 45 mais 45, 90. 90 mais 90, 180. Então, 180 dividido para 4 vai dar 45. Então, sobra o 5 e eu coloco 45. Porque onde tinha 180, eu dividi por 4, deu 45. Por fim, eu vou e multiplico. 5 vezes 45, né? 5 vezes 40 dá 200. 5 vezes 5 dá 25. Então, dá 225 graus. 225 graus, que é o que está registrado na nossa letra D. É o que está registrado na nossa letra D. Tranquilo? Parabéns aí pela participação do Gabriel, pela participação também do Adriel, que disse que está achando um assunto difícil. Mas vamos aqui praticando, Adriel, que você no final da aula já vai estar mais craque nesse assunto. Já vai estar mais craque nesse assunto, tranquilo? Vamos lá, olha só. Um arco AB tem medida, vê bem como é que fica aí. Um arco AB tem medida angular igual a 11π sobre 18 radiano. Em graus, a medida AB equivale a quanto? Então, no caso, o que a gente tem que fazer aqui é calcular, né? A gente vai transformar da mesma forma que a gente transformou ainda há poucos instantes. A gente vai lembrar aqui, se π é 180 graus, quanto é que dá 11π sobre 18? Quanto é que dá 11π sobre 18? Aí a dica que eu dou é, quando a transformação se a transformação fosse de grau para radiano, você fazia aquela relação lá da regra de 3.
Agora, se a relação for de radiano para grau, é só pegar. Onde tiver o π, você substitui por quanto? Você substitui exatamente por 180. Você substitui por 180. Tranquilo? Então a gente vai fazer aqui. Eu estava dando aqui o tempo para vocês já começar a fazer essa conta e colocar lá. Pode ser? Então vamos lá. Eu escrevo aqui o 11π. 11π sobre 18. Ele não quer saber quantos graus dá? Então, onde tem o π, eu vou substituir por quem? Por 180. Então, vai ficar 11 vezes 180 dividido para 18. Dividido para 18. Dividido para 18. Você vai ver que aqui no caso a gente vai fazer uma simplificação, não é verdade? Bem que você está vendo 180 dividido para 18, né? Se eu pegar 180 e dividir por 18, vai dar quanto, pessoal? Obviamente vai dar 10. Então vai ficar 11 vezes 10. Por que é 10? Porque se eu pegar 10 vezes 18, vai dar 180. Então repito 11 e na divisão de 180 por 18 deu 10. Aí se você multiplicar 11 vezes 10, vai dar quanto? Vai dar 110. 110 graus, que é o que está registrado na nossa letra B. É o que está registrado na nossa letra B. Vamos fazendo, vamos praticando para poder o assunto se tornar mais familiar e para você não ter mais dificuldade nessa questão. Fica a dica, viu, Adel? Vai fazendo que tu, quando chegar no final da aula, já vai estar mais prático com esse conteúdo. A quinta questão diz assim, ó, um atleta percorre 1/3 de uma pista circular correndo sobre a linha de uma circunferência. Determine a medida do arco percorrido em graus e também em radianos. Em graus e também em radianos. Como é que a gente vai fazer para poder calcular? Um atleta percorre 1/3 de uma pista. Eu acho que o professor Rafael fez a figura. Deixa eu colocar bem aqui a figura. Pronto. Tá aí a figura que o professor Rafael fez. Ele fez a figura e para representar que o rapaz, o atleta, correu 1/3. Se ele correu 1/3, pessoal, olha só aquela linha lá rosa, lá, ó, cor rosa, foi o tanto que ele correu. Se eu pegar o comprimento total da circunferência e dividir em 3 partes iguais, a gente vai poder mensurar qual foi a 1/3 da pista que ele andou, tá bom? Determine a medida do arco percorrido em graus e em radiano. Então, pela medida do arco, dá para saber que bem aqui nós temos um arco de um ângulo, ó. Tá bem aqui, ó. Vou chamar aqui de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, para quem corre 1/3 de uma pista, ele fez um giro, ele fez uma variação de quantos graus na medida angular? E eu quero essa resposta em graus e também quero essa resposta em radianos. Em radianos. Por onde é que a gente vai começar? Ontem, eu acho que o Gabriel lembra que a gente deve lembrar que os 360 graus podem ser divididos em 3 partes. Ó, o Gabriel já respondeu aqui. 360 graus dividido para 3, já que ele percorreu 1/3 parte do círculo e, obviamente, ele também percorreu a terça parte do ângulo de 360 graus. Se ele percorreu a terça parte do ângulo, a gente vai pegar o 360 e dividir para 3. 360 graus dividido para 3. O Gabriel disse que se eu pegar 360 graus e dividir para 3, vai dar exatamente quanto? 120 graus. 120 graus. Então, esse foi o percurso que o rapaz fez. Mas a questão também é que a gente dê a resposta em radianos. Ele quer que a gente dê a resposta em radianos. Então, 120 graus corresponde a quantos radianos? Aí você vai lembrar daquela regra de 3. Π corresponde a 180 graus. Logo, 120 graus, que é o que eu quero saber, corresponde a quantos radianos? Faz a regra de 3, vai ficar 180x toda vez, né? Π vezes 120 é 120π. O 180 vai passar para lá dividindo. Corta um zero em cima, corta outro zero embaixo. O x vai dar quanto? O x aqui, deixa eu apagar bem aqui. O x vai ser igual a 18 sobre
12 sobre 18. Dá para simplificar por 4? Não, né? Dá por 2, dá por 2. Então, no caso, 12 por 2, não, dá por 6. 12 por 6 dá 2, repete o π, e embaixo 18 por 6 dá 3. Então, a resposta é 2π sobre 3. 2π sobre 3, que foi o que o Gabriel já acabou de responder aqui. Tranquilo, pessoal? Questões desse tipo contribui para que o aluno entenda as muitas informações que existem dentro de figuras geométricas, na verdade, não somente dentro de circunferência, mas a gente sabe muito bem que o ângulo está presente lá no triângulo, que o ângulo está presente lá também no retângulo e nos outros, né? E aí, no caso, é muito importante o aluno ter a noção. Quando está falando aquele termo, quando fala aquela expressão, é muito bom que ele saiba do que se trata. Por exemplo, a palavra arco. Nem todo aluno sabe que arco, pessoal, é um pedaço da circunferência. E que os dois pontos, e quem determina esse arco, são dois pontos quaisquer que a questão trouxer para a gente, tá certo? Que a questão trouxer para a gente. Um abraço para o Fabrício Coelho, que também está falando da cidade de Isaías Coelho, Escola Ubiraci. Ok, voltando aqui mais uma vez aqui para seguir com o nosso raciocínio, né? Leandro e mais 7 amigos saíram para comer uma pizza tamanho GG. Dividiram a pizza em quantas fatias? 8 fatias iguais, né? Deve ser uma fatia bem grande, já que a pizza é GG. Sabendo que a pizza tinha um formato circular, como todas, né? Determine em graus e radiano o ângulo do arco formado por cada fatia. Determine em graus e em radiano o ângulo formado por cada fatia. Vocês sabem muito bem que a gente, quando vai comer pizza, sempre geralmente pede uma pizza G, que tem 8 fatias. Hoje, a gente vai descobrir qual é a abertura da fatia, qual é o tamanho da fatia. Se você quiser conversar a respeito disso com seus amigos lá na pizzaria, você vai dizer, olha, essa pizza aqui, ela possui exatamente uma abertura de tantos graus, ou então tantos pi radiano, a respeito disso que a gente vai falar aqui, tá certo? Um abraço para o Luiz Henrique, também da Escola Luiz Ubiraci de Carvalho, tá certo? O professor Rafael com certeza trouxe pra gente aqui a pizza, ele já dividiu em 8 partes e o objetivo é descobrir quanto é que mede cada uma dessas partes. Quanto é que mede cada uma dessas partes, né? O que a gente está querendo calcular, pessoal? Ó, essa abertura aqui, ó. Essa abertura aqui. Professor, e a abertura muda de valor se for um pouquinho aqui mais em cima? Né? Porque você sabe muito bem que quanto mais vai saindo daqui do centro, quanto mais vai saindo aqui do centro quanto mais vai saindo do centro aqui para o outro lado, vocês sabem muito bem que vai alargando, né? Vai alargando. E a questão do ângulo também vai alargando ou não? Não, né, pessoal? Do mesmo jeito que mede tantos graus aqui no começo, também vai medir tantos graus lá no final, né? Porque dentro da circunferência, aquele pedaço está representando a mesma medida. Representando a mesma medida. Então, o objetivo daqui é descobrir quanto que dá, qual é a abertura do ângulo quando eu tenho uma fatia, né? Pegando aqui, obviamente, que eu vou pegar a fatia, fazer isso aqui,
e calcular, a gente vai ver que as laterais da fatia da pizza são as retas, que formam aqui a minha abertura angular. E, portanto, a gente vai calcular essa abertura, tá bom? Aqui o Gabriel está dizendo que, como foi dividido em 8 partes, é só pegar o 360. A gente vai pegar o 360 e dividir em 8 partes. Dividir em 8 partes. Se eu pegar 360 e dividir em 8 partes, 36 por 8 vai dar 3, 4, vai dar 4. Sobram 4. Sobra 4. 4 com 0 dá 40. 40 dividido para 8 vai dar 5. Então, cada abertura corresponderá a 45 graus. Bem, a gente já encontrou a resposta em graus. E agora a gente vai transformar esses 45 graus em radianos. Em radianos. De que forma? Lembrando da relação. Π corresponde a 180 graus. Se 180 é π, 45 graus corresponde a quantos πs radianos? Faz o cruz credo, 180x é igual a 45π, né? 45π. Aí você vai e joga o 180 para lá. Que aí você vai e divide 45 sobre 180π. Dá para simplificar, né? Tudo por 45. Em cima, 45 por 45 vai dar 1. E, portanto, vai sobrar só π em cima. E embaixo eu pego 180 e divido por 45. Quantos 45 cabe dentro de 180? 45 mais 45 vai dar 90. 90 mais 45, 135. 135 mais 45 vai dar exatamente 4 vezes, que no caso vai dar 180. Então, vai ficar π sobre 4. Ficou π sobre 4. Tranquilo, pessoal? Então, aqui a gente está vendo como é que faz para transformar as unidades de medidas de graus para radiano e também vice-versa. Vamos para a nossa próxima questão. Olha só, deixa eu ver bem aqui. Tá aqui, foi lá para o outro lado. Deixa eu clicar bem aqui para poder ir para o outro lado. Não. Ok. Questão 7. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros de um relógio às 2h40? Às 2h40, né? Então, no caso, eu acredito que o professor Rafael trouxe para a gente aqui um relógio. Vai mostrar, olha só, relógio analógico, né? Em que tem um ponteiro das horas e também tem um ponteiro dos minutos. Se vocês observarem, aí tem uma abertura do ponteiro das horas para o ponteiro dos minutos. Tem uma abertura aí de um ângulo, onde tem aí esse sinal de interrogação aqui, ó. Ele quer saber quanto é que dá uma abertura quando o relógio marca exatamente 2h40. 2h40. Dá para imaginar como é que é feito esse cálculo? Aqui, vamos ver. A gente vai lembrar, pessoal, que, olha só, se eu pegar, você sabe muito bem que o relógio ele tem o formato de um círculo. Ele tem um formato de um círculo. Ele tem quantas horas? 12 horas. Do 12 para 1 é 1 hora, do 1 para o 12 é 2 horas, do 2 para o 3 é outra hora, tá certo? Então, no caso, sabe quantas fatias existem aqui? 12 fatias, ó. Se a gente dividir todas elas, ó, você vai observar que ela possui exatamente 12 fatias, ó. Cada uma delas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 fatias. E você sabe que o giro completo dão quantos graus? O giro completo dá um total de 360 graus. Então, se eu pegar esse meu 360 e dividir em 12 partes, que corresponde a cada hora do relógio, 12 partes, se eu pegar o 36 e dividir para 12, vai dar 3. 3 vezes 12, 36. Para 36, nada. O zero que sobrou aqui, eu coloco aqui, ó. Isso quer dizer que a abertura de uma hora, de 1 para o 2, no caso, representa, por exemplo, 30 graus. Por exemplo, se o relógio for 1 hora em ponto, como é que fica 1 hora em ponto? O ponteiro menor fica no 1 e o ponteiro maior fica no 12. Então, a abertura deles dois é de 30 graus. Toda vez que for abertura de um número para o outro, será de 30 graus. Por quê? Porque existem 12. E 12 vezes 30 vai dar quanto? Vai dar exatamente
360 graus, vai dar exatamente 360 graus. Sabendo disso, olha só como foi que o professor Rafael montou aqui, olha só. O que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que de um para o outro, ó, ele botou 30 graus, do 8 para o 7, do 7 para o 6, do 6 para o 5, do 5 para o 4, do 4 para o 3 e do 3 para o 2, tá bom? Só que tem uma questão, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok, esse aqui tá ok. Agora esse aqui de cima, você vai ver que o ponteiro não tá certinho no 2, né? Se o ponteiro tiver certinho no 2, daria para contar os 30 tudinho e dizer qual é o resultado. Mas a gente sabe muito bem que 2 horas e 40 minutos, o ponteiro das horas não vai ficar em cima do 2. Ele vai andar um pouco. Porque à medida que o ponteiro dos minutos anda, das horas também não anda. Então, no caso, a gente não vai calcular do 2 até o 8, não. A gente vai ter que calcular essa diferença para diminuir. Porque essa parte aqui, ó, essa parte X não conta. Não conta. Só vai contar daqui do ponteiro para frente, ó. Só vai contar do ponteiro para frente. Como é que a gente faz para calcular quantos graus corresponde a essa parte pequena aí que representa o X? Aí sabe qual é a informação que a gente traz aqui para vocês? A informação que ele traz é que, olha só mais uma vez, sabendo que é 1 hora ou 60 minutos o ponteiro forma um ângulo de 30 graus, não é verdade? A cada 1 hora não é 30 graus. E 1 hora são quantos minutos? 1 hora são 60 minutos, né? Realizamos uma regra de 3 para encontrarmos o ângulo que corresponde a 40 minutos. Como? Ó, se 60 minutos é 30 graus, ó, cada um desses aqui não é 30 graus, ó. Quando o relógio dos ponteiros está bem aqui no 12 e gira até chegar no 40 minutos, é o tanto que o pequeno aqui andou aqui no X, ó. É o tanto que o pequeno andou aqui no X. Então, você pode fazer a seguinte relação. Se andar 1 hora corresponde a 30 graus, andar 40 minutos, porque 1 hora não é 60 minutos, se andar 60 minutos é 30 graus, andar 40 minutos corresponde a quantos graus? Corresponde a quantos graus? Então, se 60 minutos são 30 graus, 40 minutos vão dar quantos graus? Aí, no caso aqui, você vai fazer a regra de 3, né? Faz aqui o produto meu pelos extremos, 60 vezes x, 60x, sinal de igualdade, 40 vezes 30 vai dar 1.200. 1.200. X é igual a 1.200 dividido para 60, que vai dar quanto? 0 em cima, 0 embaixo, corta. 12 dividido para 6 vai dar 2 e coloca o 0, né? Então vai dar 20. Vai dar 20 graus. O tanto que o relógio das horas andou foi 20 graus. Ó, o X é 20. Ó. Esse aqui é 20. Se ele é 20, sobrou quanto aqui dos 30? Se o total é 30 e o tanto que ele diminuiu vindo para cá foi de 20, sobrou quanto? Sobrou 10. Então, quando eu for somar a abertura que corresponde a 2 horas e 40 minutos, eu vou somar esse 30, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. E quando chegar aqui, eu não vou somar com esse 30, eu vou somar só com a parte que resta, que são 10 graus. E, portanto, a abertura vai ser de quanto? A abertura será de 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 30, 150. 150 mais 10, que a gente acabou de calcular. Ó, a gente achou 20, mas não vai colocar não é o 20 não, porque o 20 foi para cá para trás, ó. O 20 foi aqui fora do ponteiro. E, portanto, sobrou somente o 10 aqui dentro. Porque juntando os dois não dá 30. Então, sobrou 10. Então, ficou 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30, que dá 150 mais 10, 160 graus. Um relógio, quando ele marca 2 horas e 40 minutos, ele tem uma abertura de 160 graus. Ele tem uma abertura de 160 graus. Tranquilo? Muito bem, o Gabriel aqui disse que entendeu tudo direitinho. Vamos então dar continuidade aqui a mais uma questão. Olha só, Gabriel, essa aqui, ó. Toda vez eu coloco aqui no lugar errado. Qual o ângulo interno formado pelos ponteiros de um relógio? Qual o ângulo inteiro formado pelos ponteiros de um relógio que marca 7 horas e 20? 7 horas e 20. Deixa eu ver se o professor Rafael disponibilizou algum relógio aqui. Não, ele não disponibilizou nenhum relógio.
Bora fazer aqui um aqui, né? Tá aqui ele, dividido em 12 partes. Deixa eu ver se é isso. Não, nem 8 partes não, Márcio, é em 12. Tá aqui ele. Aqui nós temos o 12, 6, temos aqui o 3, temos aqui o 9, temos aqui o 10, o 11, aqui nós temos o 1, o 2, aqui nós temos o 4, o 5 e obviamente aqui a gente tem o 7 e o 8. Que horas que ele quer? 7 horas e 20 minutos. O 20 é em qual lugar? O 20, obviamente, é aqui no 4. E 7 horas? 7 horas, pessoal, seria aqui. Mas se fosse 7 horas em ponto. Mas como ele já andou 20 minutos, então você também vai ter que abater essa diferença. Então vai ser mais ou menos para cá. Mais ou menos para cá. Tá bom? Então, 7h20 tem essa abertura aí. Calcule o ângulo inteiro formado pelos ponteiros de um relógio às 7 horas e 20. Então, ele quer saber quanto é que dá aqui, ó. Quanto é que dá a abertura desse ângulo. O que a gente sabe? Eu vou mudar bem aqui a cor para o azul. A gente sabe que daqui para cá são quantos graus? São 30. Daqui para cá são quantos graus? São 30. Daqui para o 7 são quantos graus? São 30. São 30. Aqui a gente vai ter que calcular isso bem aqui, ó. A gente vai ter que calcular isso bem aqui. Agora para incluir, porque eu não quero do 8 indo para o rumo do 8, eu só quero até aqui, até onde ele veio. Tá certo? Que aqui no caso, ele andou para cá de acordo com o relógio, andou até o 20 minutos. Do 12 até o 20 minutos. Então a gente vai imaginar assim: se 60 minutos corresponde a 30 graus, 20 minutos, que foi o que ele andou, corresponde a quanto? Corresponde a x, né? Então, fazendo cruz credo, 60 vezes x, 60x, que é igual a 20 vezes 30, que dá 600. 0 de um lado, 0 do outro, corta. X é igual a 60 dividido para 6, que vai dar quanto? 10. Vai dar 10. Então, bem aqui, ó, eu vou acrescentar mais 10 aqui, ó. 10 graus. Portanto, às 7 horas e 20 minutos, eu vou somar 30, mais 30, mais 30, mais 10, que vai dar um total de 100 minutos. Dará um total de 100 minutos. Aliás, desculpa, minutos não. Graus. 100 graus. Muito bem. 100 graus. Tranquilo? Preparado? Aqui no caso, aqui vamos aqui para as respostas dos meninos. O Adel fez uma pergunta, eu não vi qual é a pergunta. Ele está sugerindo 620. É 100. Eu estou vendo 100. Gabriel, 600 vezes 6x, que dá 10. 90 mais 10 vai dar 100. Pronto, é 100. Tá bom? 100 graus. Vamos para mais uma questão. Um relógio estava mostrando o horário de 19 horas. Algum tempo se passou e o ponteiro das horas percorreu 72 graus. 72 graus. Qual era o horário quando esse movimento se completou? Né? Qual era o horário quando esse movimento se completou? Aqui, no caso, é o contrário, né? Ele deu para a gente o graus e quer saber qual foi a abertura. Um relógio estava mostrando o horário de 19 horas. Algum tempo depois se passou e o ponteiro das horas, somente o ponteiro das horas, percorreu 72 graus. 72 graus. Qual era o horário quando este movimento se completou? Esse movimento se completou, né? Aqui no caso, pessoal, vamos imaginar. Eu vou trazer o círculo, tá bom? Bora identificar bem aqui novamente as horas de cada um. Vamos ver se a gente consegue. 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Um relógio estava mostrando o horário de 19 horas. Como é que é 19 horas? 19 horas, o ponteiro menor está para o 7 e o ponteiro maior está para o 12, né? 19 horas. 19 horas.
Algum tempo depois se passou e o ponteiro das horas, algum tempo se passou e o ponteiro das horas percorreu 72 graus. Percorreu 72 graus. Então, no caso, a gente sabe que de uma hora para outra, ele percorre 30 graus, né? Então, se ele andou 72, daqui para cá ele andou 30, daqui para cá ele andou mais 30, tá certo? Então já deu 60, tá faltando 12. Então o 12 vai ficar bem aqui, ó. O 12 que no caso vai dar 72, tá certo? Então no caso é 9 horas e alguma coisa. 9 horas e alguma coisa. A pergunta é, qual era o horário quando esse movimento se completou? Qual era o horário quando deu 72 graus? Bem, quando pulou 30 graus, aumentou para 8 horas. Quando pulou mais 30 graus, aumentou para 9 horas. E quando aumentou 12 graus, dá quanto? 12 graus. Aí a gente vai lembrar que se 60 minutos corresponde a 30 graus, 12 graus corresponde a quantos minutos? 12 graus corresponde a quantos minutos? Faz o cruz credo. 30 vezes x é 30x. 60 vezes 12 é igual a 60 vezes 10 é 600. 2 vezes 60 é 120. Então dá 720. 720. 60 vezes 12. 60 vezes 10 dá 600 e 2 vezes 60 dá 120. Muito bem, dá 720. Para encerrar, eu pego o x e boto 720 e divido por 30. 0 em cima, 0 embaixo, corta. Vai sobrar o quê? Vai sobrar 72 dividido para 3. Quanto que dá 72 dividido para 3? 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6 para 1, 7. Baixo 12. 12 por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12 para 12, nada. Então, ele andou, ó, 24 minutos. Ou seja, pessoal, se 30 graus corresponde a 60 minutos, 12 graus, que foi o que passou das 9 horas, né, já que era 72, eu somei 30 de 7 a 8, mais 30 de 8 a 9, e ele andou mais 12 para poder ser 72. Se 30 graus é 60 minutos, 12 graus é 24 minutos. Então, no caso, o ponteiro maior estava dando, sabe quanto? 24. Onde é o 24? Depois do 4, né? 24. Opa, perto do... Eu queria apagar com o dedo aqui. Fica perto do 5, né? Quase 25. Aqui, ó. Pronto. Então, era 9h25. Ele perguntou qual era o horário quando esse ângulo de 72 graus no ponteiro das horas se formou. Olha, ó, era 9h24. Aliás, era 9 horas e 24 minutos para que o relógio saísse das 7 horas e chegasse e completasse 72 graus no ponteiro das horas, no ponteiro das horas, tá certo, pessoal? Essa questão, Gabriel, a gente não tinha feito ela ontem, tá certo? Porque ela é o contrário, né? As outras, ele dá a hora e pergunta qual é a abertura do grau. Nesse aqui, ele deu o grau da hora e perguntou que horas é que era, quando ele formava esse horário aqui. Deixa eu ver aqui as respostas dos meninos. 21 horas e 24 minutos, é a resposta do Yuri. Seja bem-vindo, Yuri, à nossa aula. Tá certo? O Gabriel Andrade disse que confirmou. 30 vezes 60, 30x é igual a 60 vezes 12. 72 dividido para 3 é igual a 24. 21 horas e 21 minutos, Gabriel? Não, 21 horas e 24 minutos. Pois é, não havia feito mesmo, professor. É isso aí. Então, pessoal, com essa questão aqui, na nona questão, a gente vai dar uma pequena pausa, tá bom? E já a gente volta com a continuidade até a conclusão, tá bom? A gente tratou muito a respeito de arco e já a gente vai passar para outras informações que predominam dentro da do nosso ciclo trigonomérico. A gente vai falar especificamente a respeito do nosso ciclo trigonomérico. Rapidinho, a gente vai só beber uma água e já a gente volta.